Criaturas, estou aqui, estou online. Deixa o Instagram mostrar para onde é, para todo mundo aí que eu estou chegando, que estou de volta nessas lives, estou aqui de volta nessa rede para compartilhar insights, reflexões, pensamentos. E hoje eu quero falar com vocês sobre autoestima. Por que eu resolvi fazer esse movimento? Lilian, seja bem-vinda. Me conta se você tá me ouvindo bem, se o som tá ok aí para você. E hoje nós vamos falar, vou até colocar aqui antes de começar a falar com vocês o tema da nossa live. Vou fixar aqui para quem for passando, for chegando. Nós vamos falar de autoestima. Autoestima blindada. Porque a autoestima a gente tem que blindar, é um movimento. Eu tô aqui no escritório, a gente tem um pouquinho de barulhinho de carro aqui, porque a avenida é bem movimentada, mas vai dar certo. Nós vamos fazer aqui um conteúdo que vale a pena, às vezes, aguentar esses ruídozinhos aqui. Porque esse conteúdo é base, né? Quem me conhece o meu trabalho aí, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento terapêutico. Ai, que bom que tá ouvindo bem, Lilian. Obrigada. Sabe que, quem conhece meu trabalho, como eu ia dizendo, sabe que eu gosto de ir no profundo, eu gosto de trabalhar na raiz do problema, né? Como é que fala? Não gosto de ficar só pondo band-aid, não. Eu gosto da gente ir lá, como diria minha avó, furar a nascida do negócio para resolver de vez. Seja bem-vinda, Emily. Autoestima, gente, é a base da base. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de entender esse tema e trabalhando muito com mulheres, eu trabalho muito com mulheres e eu tô preparando um conteúdo aqui, contando um pouquinho da minha história que eu vou soltar aí na rede logo. Já tinha aí, quem é das antigas aí já viu muito bem, mas quero até trazer várias fotos da minha história, fotos minhas aí. Não para falar sobre mim, mas para mostrar para vocês que esse movimento de construir a autoestima, ele é muito possível e ele é realmente um processo de construção. E para construir essa autoestima blindada, primeiro eu tenho que desconstruir algumas coisas que vocês vão entender um pouco melhor ao longo dessa nossa conversa aqui e agora. E por que voltando, né, a trabalhar, eu senti de focar e falar desse tema, voltar para as redes com esse carro-chefe aqui na minha linguagem da minha comunicação. É claro que esse tema, ele, como eu disse, né, é um tema, um sintoma muito evidente para muitas de nós, para muitas mulheres. E é a partir desse ponto que nós vamos mergulhar lá na raiz e resolvendo a raiz, como eu disse, a gente vai então construir essa estrutura realmente, essa força, essa blindagem da nossa autoestima. E aí a gente tem que entender, por onde nós vamos começar? Entendendo o que é autoestima, né? Boa professora, boa e velha professora de guerra, sempre começamos pelos conceitos, porque é importantíssimo, fundamental a gente entender do que a gente está falando. Autoestima tem a ver não. A definição de autoestima seria o quanto eu gosto da minha autoimagem, o quanto eu gosto de como eu me vejo. E aí começa a surgir as questões e os problemas. Por quê? Opa! Pronto, voltei. Entrou uma ligação aqui, mas já estamos de volta. Começa a surgir os problemas quando a gente entende que autoestima tem a ver com autoimagem. O que é autoimagem? Autoimagem é como eu me vejo, como eu me enxergo. Então, isso é autoimagem. Aquilo que eu penso sobre mim, aquilo que me disseram sobre mim e eu tomei como verdade absoluta. E desde muito pequena, desde muito criança, né, na nossa primeira infância principalmente, a gente vai recebendo muitos rótulos. A gente vai recebendo aí dos nossos cuidadores, dos nossos pais, dos nossos professores, muitas etiquetinhas. É educada, é bagunceira, é custosa,
é peralta, é inteligente, é burra, é gordinha, é comilona. E não fazem isso por mal, né? Muitas vezes não existe uma maldade nesse movimento. Só que esses rótulos repetidos para a criança, para nossa criança, vai trazendo uma identificação. Quando a gente vai ouvindo por vezes, né, os mesmos rótulos sobre a gente vai acreditando que aquilo ali é parte de nós mesmo, que nós realmente somos daquele jeito, que nós realmente somos inteligentes, que nós realmente somos burras. Então, cada um recebeu um conjunto de rótulos. E esse conjunto de rótulos, muitas vezes a gente carrega ao longo da vida, ao longo da nossa história, consciente ou inconscientemente. A gente fala muito disso no desenvolvimento pessoal. O que é o consciente? É quando eu paro e consigo pensar. Tudo aquilo que a minha memória alcança, tudo aquilo que a minha mente alcança sobre mim, está no meu campo consciente. Aquilo que está aí escondido, que os estudos aí, né, da psicologia, da neurociência, fala que é em torno de 95, 98% sobre nós está no campo inconsciente, ou seja, está no campo que eu não consigo parar e pensar e acessar isso facilmente. Eu preciso de um processo para poder conseguir identificar o que está nesse campo inconsciente. Eu preciso de uma hipnose, eu preciso de uma constelação e várias outras ferramentas que possibilitam a gente ir enxergando as informações que estão no nosso mente inconsciente. Porém, tem uma outra forma também da gente enxergar o que está no nosso inconsciente, que eu falo que é os nossos resultados. Já observaram que quando a gente coloca metas, quando a gente coloca objetivo nas viradas do ano, de tempos em tempos, né, a gente faz esse movimento e parece que vai passando o tempo e a gente patina e não sai do lugar e não consegue, por mais que eu me esforce, eu não consigo atingir a minha meta de emagrecer, de perder o peso que eu gostaria, de ficar em forma como eu gostaria. Por mais que eu tente, às vezes, manter uma disciplina alimentar, manter uma atividade física, o resultado que eu busco não se manifesta, não se concretiza. Por quê? Esse não conseguir alcançar os objetivos, essas dificuldades, essas barreiras que a gente encontra para realizar, para alcançar resultados, que a gente, essas dificuldades, essas barreiras, são indícios de que há na nossa mente inconsciente, nessa parte que eu não consigo acessar dentro de mim, são indícios fortes, né, factuais, de que existe uma programação ali no seu inconsciente contra aquele objetivo que você busca, tá? Então, lá no seu inconsciente, existem vários rótulos, várias identidades, várias programações sobre quem você é, a sua autoimagem, sobre o que você é, e muitas coisas que você é não estão lá programadas, não estão lá visíveis. Por exemplo, muitos de nós não conseguem enxergar. Uma das grandes dificuldades que eu vejo em atendimentos, nas mentorias, no consultório, é o quê? A pessoa não consegue enxergar as potências que ela tem. E essa é uma das minhas principais dificuldades, é algo que eu trabalho em mim sempre, desde sempre. Enxergar aquilo que eu sou boa. Por quê? Porque o meu processo de alfabetização, quem conhece a minha história sabe que ele foi muito desafiador, então ficou muitas marcas do que eu não conseguia fazer, das coisas que eu não dava conta. Ficou muito forte o rótulo de burra, de não sabe, né? De não sabe fazer, não sabe aprender, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe entender. Então, muitos rótulos de não saber, de dificuldades de aprendizado, é um dos meus principais traumas aí, em relação a isso. Então, eu não conseguia visualizar o oposto, porque estava tão impregnado esse rótulo que ele esconde um monte de características, né? A minha facilidade de entendimento, a minha facilidade de captar as informações, tudo isso estava oculto, escondido por esse rótulo da criança burra, da criança que teve dificuldade de aprender a ler e a escrever. Então, isso tudo, esses rótulos,
constroem a nossa autoimagem, constroem a imagem que a gente tem de si mesmo. E nunca trabalhei com uma pessoa que tivesse uma autoimagem realmente fiel ao que ela é. Todos nós temos distorções na nossa autoimagem. E algumas pessoas, algumas mulheres principalmente, têm grandes distorção nessa autoimagem, inclusive distorção quando se olha no espelho, né? Eu trabalho com mulheres às vezes lindíssimas, belíssimas e que não conseguem enxergar a beleza física que eu enxergo nelas, não conseguem ter confiança, né, na autoestima boa. Por quê? Porque não consegue enxergar essa própria beleza, quão grande é essa distorção dentro da cabeça dela. Então, como é que você vai gostar de você, sendo que você se enxerga de maneira negativa, de maneira pejorativa? Então, como eu disse no começo dessa live, autoestima é gostar da minha autoimagem, é o quanto eu gosto da minha autoimagem, o quanto eu valorizo a minha autoimagem. Então, quanto mais eu gosto daquilo que eu vejo em mim, mais elevada é a minha autoestima, maior é a minha autoestima. Quanto menos eu gosto daquilo que eu enxergo em mim, pior é a minha autoestima. E aí, corrigir a nossa autoestima começa por corrigir a nossa percepção de nós mesmos, corrigir essa distorção da nossa autoimagem. E para isso precisa de um processo grande de autoconhecimento. E eu falo que o autoconhecimento, né, não conheço outra pessoa que fale dessa forma, mas pode ter, né, às vezes só está fora do meu campo de visão. Com certeza deve ter quem trabalha da mesma forma que eu, mas com outras palavras, mas no mesmo sentido. O autoconhecimento, ele se dá em dois níveis, nesse nível externo da identidade, né? Então, eu ajustar realmente quem eu sou em personalidade, na minha identidade, enquanto personalidade, enquanto indivíduo, Tatiane. E existe um autoconhecimento no nível mais profundo, que é o nível da alma, que é o que eu também falo demais nos meus eventos, nas minhas imersões, é que eu falo dessa essência divinamente humana, né? É trazer esse espírito que nos habita, todas as qualidades desse espírito que nos habita, para integrar essa personalidade. Quando a gente estuda numerologia, a gente aprende que tudo se manifesta no 3, e o 3 até religiosamente, nas religiões aí, ele é muito explorado, né? Então, tudo se manifesta no 3. Nossa vida também. Nós somos fruto da junção do óvulo, do espermatozoide e do espírito. Só que o que acontece? Nós ficamos muito presos nesse campo aqui, óvulo e espermatozoide, e tudo que está ancorado nessa genética, tudo que está ancorado nessa ancestralidade nossa, que a constelação trabalha muito bem, tudo que está ligado ao nosso campo familiar, do pai, da mãe, tudo que a gente herda, tudo que a gente absorve como parte de nós, da nossa personalidade. Mas tem um terceiro elemento aqui, né, que nos compõe, que é o nosso espírito. E o quanto eu tô tão cheia, né, dessa base aqui, ó, pai, mãe, sistema familiar e todos esses rótulos que foram colocados sobre nós, que acaba fechando todo o espaço para que o meu espírito se manifeste. E aqui eu quero convidar você a fazer uma reflexão comigo. Eu sou bióloga, né? Eu falo que o universo, é uma frase que eu digo, né? Que o universo é um caos milimetricamente orquestrado pelo cosmos. Milimetricamente. Então eu fui cair na biologia, fui estudar biologia e hoje tem tudo a ver com o que eu faço e principalmente... Deixa eu passar a moto. Eu falo que desenvolvimento humano, a gente tem que olhar para a natureza. A natureza é muito sábia e ela nos ensina o tempo todo, o tempo inteiro, o tempo inteirinho. Então, a gente precisa olhar como as coisas acontecem fora e trazer isso para nossa vida, para a gente aprender a caminhar, para a gente aprender a viver. Então a gente precisa perceber que na natureza todos os animais
eles vão se descolando, né, muito rapidamente do sistema de origem deles. Eles vão seguir o fluxo da natureza, seguir a jornada aí que a natureza está comandando. E nós, enquanto seres humanos, somos muito emocionais, criamos muitas dependências e ficamos muito nesse campo aqui, ó, da esfera familiar do pai e da mãe. Não que isso seja ruim, não é a proximidade com os pais, com a família que é ruim, mas é a dependência emocional, é o querer a aprovação. Quando a gente fala, estudar em profundidade a constelação familiar, para mim, né, trouxe algo incrível, que é a minha capacidade de empatia. Eu sempre fui uma pessoa empática, mas depois que eu estudei constelação familiar a fundo e experimentei esse campo a fundo, eu vou entendendo que tudo tem um porquê e a base disso tudo é um amor. E muitas vezes um amor cego, né? Que aí é o problema. Aí é a grande questão nossa enquanto seres humanos. Porque esse amor cego nos aprisiona de uma maneira ruim no nosso sistema familiar, fechando todo o campo para que esse espírito que nos anima se manifeste. E aí, vamos olhar de novo para a natureza agora sobre um outro aspecto, né? Nós somos mais de 8 bilhões de pessoas nesse planeta, todos com DNAs diferentes. Então, todos nós, eu estava inclusive dando aula de genética agora recentemente. Então, todos nós individualmente temos uma sequência de DNA específica, baseada em combinação de 4, né? Lá das 4 lá, proteína, citosina, guanina, adenina, timina. Então, aquelas lá proteínazinhas que vão se formando, né? Aquela junção lá que forma as proteínas e todas as nossas características, tudo mais aquilo lá, são diferentes. E por que cargas d'água nós queremos ser iguais? Queremos botar todo mundo no mesmo script de vida, no mesmo script do sistema familiar. Não faz sentido. Pega a sua DNA aqui, ó. Por que a gente usa digital, né? Em tudo hoje, para desbloquear celular, para como senha, como uma segurança. Por quê? Porque são únicas. Então pensa comigo, o Criador de todas as coisas, e aí chama de Deus, chama de universo, o que fizer sentido para você, para sua fé, do jeito que você entender, nos fez únicos, nos fez individuais, até mesmo os gêmeos, né, que são univitelinos, que têm o mesmo DNA. O DNA se expressa fenotipicamente, ou seja, né, na sua expressão, mesmo o DNA é igual, mas a expressão gênica desse DNA é diferente, muitas vezes, em comportamento, em algumas minúcias. Então, se ele nos faz diferente, é porque ele criou também, né, no meu entendimento, a partir dessa observação da natureza, que essa unicidade do espírito que nos anima, essa unicidade aqui desse espírito, tem algo a contribuir com esse mundo, porque senão, para que o Criador nos faria tão diferentes assim, em tantas possibilidades? E por que eu estou trazendo todo esse devaneio aqui, né? Por que eu estou fazendo toda essa filosofia aqui, toda essa reflexão? Para te convidar a parar de querer ir no efeito manada. E a internet, as redes sociais, né, são maravilhosas para muitas coisas. A gente tem um tanto de informação disponível na palma da mão hoje que é incrível. Mas ao mesmo tempo, se você é um terapeuta, você vai ver um monte de gente dizendo como um terapeuta deve ser. Se você é empresário, você vai ver um monte de gente ensinando como uma empresa deve ser. E aí, o que é isso? Botar tudo em caixinha, criar métodos. Métodos funcionam para coisas materiais, para coisas repetitivas. O método funciona para a base operacional da empresa. Porém, tem dentro, lá na empresa, os CEOs, os diretores, os gestores, que precisam ter pensamento o quê? Estratégico para conduzir aquela empresa. E isso, Lília, parar de padronizar tudo. Porque o padronizar tudo, a gente tem que entender que não é para nós, seres humanos. O padronizar tudo
acaba com a nossa autoestima. Por quê? Porque eu vou minar minha autoimagem, porque eu vou olhar para mim e vou pensar, cara, eu sou disléxica, eu tenho uma dificuldade de guardar nome, às vezes eu esqueço os nomes dos meus clientes, das pessoas próximas, das pessoas importantes, eu tenho uma dificuldade de guardar data, de guardar número, eu tenho dificuldade de guardar que dia que é hoje, mas a minha mente é ótima para uma infinidade de coisas. Se eu vou querer me padronizar, eu vou começar a fazer um monte de curso para memorização, eu vou começar a fazer o que a escola faz com a gente, e aí eu critico muito o sistema operacional, porque mina é mais uma etapa da vida onde a gente é minado na nossa autoimagem, na nossa autoestima. Porque o que a escola faz? Se você é ruim de exatas, você fica de recuperação em exatas e você fica lá tendo que aprender um negócio que não é vocação do seu espírito, não é uma vocação, não está alinhado com aquilo que você veio fazer aqui. E aí você lá, recuperação, prova final, e tudo que não é bom é reforçado, tudo que não é bom fica esfregando na sua cara que você é ruim naquilo. A escola faz isso, ao invés de dizer, você é ruim de exatas, mas você é ótima de humanas, você é ótima em arte, você é ótima, tem várias habilidades. Então vamos focar na sua habilidade, como que na vida você pode usar as suas habilidades ali do seu espírito, aquilo que tem sintonia com o seu espírito, para fazer o bem, para contribuir. Então, autoimagem é o começar a desconstruir. Eu não sou boa em nomes, eu sou péssima, ok, eu fico em paz com isso, porque hoje eu estou muito em paz com isso. Por quê? Porque eu sei que eu sou boa em outras coisas. Isso não me atentar aos nomes, essa dislexia me faz eu perceber com mais facilidade muitas coisas que estão além da palavra. Muitas coisas além das palavras, para mim é muito fácil perceber, porque meu cérebro não funciona apegado a palavras, então me trouxe outros benefícios. Então aqui também existe essa lei que é muito presente na nossa vida, que é a lei da dualidade. Tudo aquilo que me faz sofrer, que me fez sofrer na formação da minha identidade, também me trouxe potencialidades. E a minha reconciliação com a minha autoimagem precisa passar por fazer essa separação do joio e do trigo. Não sou boa nisso e ficar em paz que não sou boa nisto. Sou boa nesse outro aqui, então deixa eu me apropriar disso outro que eu sou boa e como é que eu posso explorar isso que eu sou boa. Então, a nossa autoestima, blindar a nossa autoestima, passa necessariamente por fazer essas dissociações, essa separação a respeito daquilo que eu enxergo sobre mim mesmo e ver o que é real, o que é idealizado, o que eu busco ser para atender alguém que eu amo. Graças a Deus, lá em casa a gente não tive essa pressão de você tem que ser dessa profissão ou daquela outra profissão. Meu pai e minha mãe sempre deixou a gente muito livre, assim, nunca palpitou em nada sobre isso. Então, eu não tenho esse peso, mas atendo pessoas que têm muito esse peso, né? Famílias que querem que seja médico, que seja advogado, que seja aquilo outro. E às vezes você não tem vocação nenhuma no seu espírito para lidar com aquilo. Então muitas pessoas ficam numa profissão, por exemplo, para poder agradar as pessoas que amam. Ali, a esfera do pai e da mãe que eu falei. Então o problema não é estar perto, é estar dependente das pessoas que nós amamos, né? Então, como eu dizia, a constelação familiar me ensinou a ter empatia e me ensinou de verdade o que é honrar nossa ancestralidade. E também esse é outro movimento. Então a gente já falou de um primeiro movimento que é para blindar a autoestima, que é eu reconciliar com a minha autoimagem. Tirar aquilo que não cabe, o que é idealizado, olhar com muita profundidade. E esse é um processo que eu vou estar ajudando vocês a fazer, tá? Tanto nos conteúdos gratuitos aqui nas redes sociais,
quanto nos atendimentos. Segundo passo, entender o que é esse olhar empático, fazer esse trabalho de romper com as dependências emocionais, ganhar autonomia emocional. E a constelação ensina que a gente tem que honrar o nosso sistema familiar e não ficar lá lambendo, dependente, né? Ficar lá grudado, dependente deles lá. Não. Honrar pai e mãe, eu falo que eu gosto de dizer assim, que honrar pai e mãe é entender que a gente pode ser diferente e se amar do mesmo jeito. Eu tenho muitas coisas igual a minha mãe, tenho muitas coisas igual ao meu pai, mas eu tenho muitas coisas diferentes que vêm do meu espírito. E eu posso acolher em mim tudo que é igual, e eu posso acolher em mim tudo que é diferente, e deixar que a minha mãe também seja diferente, deixar que o meu pai também seja diferente. Eu falo que é ficar em paz com as diferenças. Porque o que acontece muitas vezes? A gente, quando a gente não está consciente, quando a gente ainda está aí impregnado por essas loucuras todas que acontecem na nossa mente, nas nossas emoções, quando a gente está dependente emocional, quando a gente não conseguiu ainda fazer esse processo, né, de colocar em ordem as nossas emoções, as nossas respostas emocionais, a gente fica, mas minha mãe não pode ser assim comigo. Sua mãe pode ser do jeito que ela quiser com você. Isso é ela, é do jeito dela, e ela pode ser o que ela quiser. Agora, você também pode ser como você quiser, você não precisa atender 100% da demanda da sua mãe, você precisa respeitar, você precisa se respeitar também, né? Então você é um espírito que deve a vida, que deve a sua existência aqui na Terra, a existência desse corpo aos seus pais, mas você precisa estar em paz, tranquilidade, de deixar a sua mãe ser do jeito que ela quiser, deixar o seu pai ser do jeito que ela quiser, do jeito que é possível para eles, e também ser do jeito que é possível para você. Então, o segundo passo é entender o seu lugar e entender essas diferenças e criar empatia com essas diferenças. E aqui está uma grande questão. Aqui nós temos um grande problema também. Por quê? Porque nós somos controladores, porque a gente quer que as pessoas reajam do nosso jeito, porque a gente cria expectativas aqui na nossa mente de como a pessoa deve reagir, como a pessoa deve agir, como que isso, como que aquilo outro, e aí a pessoa não age como você espera, você fecha a cara. Você acha que ela não tem direito de agir, você tem o direito de agir livremente, você quer a sua liberdade de poder escolher, você não quer ser pressionado, mas quando o outro não corresponde como você criou aqui em expectativa, muitas vezes você se frustra, você fecha a cara, você emburra, e aí muitas vezes cria milhões de histórias aqui na sua cabeça que não são reais, um monte, que eu falo que cria um filme de terror aqui nesses pensamentos, e cria uma situação caótica na vida, que faz o quê? Mina ainda mais a sua autoestima. Então vamos lá. Blindar a autoestima é um processo simples, mas não é fácil. A gente não tem muitas etapas e muitas coisas para fazer para blindar a nossa autoestima. Mas os poucos processos que a gente precisa fazer são difíceis, tá? Então, primeira coisa, como eu disse, a gente precisa reconstruir a nossa autoimagem, trazer ela mais próximo possível do que é a verdade do nosso espírito. E isso é um processo que eu acredito que é para a vida toda. Não é um processo do dia para a noite, não é um processo assim. Ontem eu ainda estava na academia, a gente estava na aula de dança, e eu até queria ter gravado stories que eu tive um insight ali na hora, e depois acabou que a gente entra no processo e eu esqueci. Muitos de nós, quando vem para um processo de desenvolvimento humano, para um processo terapêutico, a gente quer que o terapeuta faça o quê? Vai lá dançar para nós, vai lá puxar ferro para nós. Não é isso? Muitas vezes a gente quer que o mentor, terapeuta, nosso instrutor aí de desenvolvimento pessoal, espiritual, vá lá fazer para nós no dia a dia. E não é assim que funciona. É igualzinho à academia. Você pode até contratar um personal,
Mas quem vai ter que puxar ferro, quem vai ter que fazer os movimentos lá de alongar, de pôr o corpo para mexer e movimentar para ter os benefícios, ó, é você. Se eu quiser melhorar minha saúde física, só eu que tenho que botar o meu corpito lá para ralar. Não adianta eu pagar o personal trainer e querer que ele malhe, que ele treine, que ele vai fazer lá movimento de pilates para ganhar flexibilidade, a dança para ganhar flexibilidade, domínio corporal, e eu vou ficar só olhando e querer trazer isso para minha vida, não vai funcionar. Não vai. E no processo terapêutico, quando a gente vai para esse processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, muitas vezes a gente espera isso dos terapeutas. Então, isso não é uma postura real. Então, a gente precisa entender que o processo terapêutico, né, ele se assemelha muito mais a um processo de professor-aluno, onde o terapeuta te ajuda a colocar em ordem, te ajuda a enxergar outros pontos de vista, mas aquele conhecimento, aquele entendimento que você tem durante uma mentoria, durante um processo terapêutico, durante uma constelação, é você quem tem que se autorresponsabilizar de pegar aquelas informações e trazer para sua vida, e trazer para o seu cotidiano. E aí tem uma frase da professora Elza Carvalho que eu gosto muito, que é todo dia um pouco todo dia. Porque é assim que a gente vai blindando a nossa autoestima, é assim que a gente vai resolvendo as nossas questões emocionais, tá? Então, primeiro passo para blindar a autoestima, olhar para sua autoimagem, tirar aqueles rótulos que foram colocados e que não fazem sentido, que não tem alinhamento com o seu espírito, com quem você é em essência, se liberar disso, desconstruir, trazer aqueles que realmente se alinham a você, que são reais e que estavam escondidos aí, porque sua visão estava focada só no que disseram para você que você era, começar a descobrir quem você é de verdade. Isso é um processo. Primeiro passo de a gente blindar a nossa autoestima. Segundo passo, desenvolver a empatia e a liberdade consigo e com o outro, né? A liberdade, ela é consequência dessa empatia. Quando eu vou entendendo que o outro tem o mesmo direito que eu de ser livre, de fazer as próprias escolhas, isso vai liberando tanto a gente quanto o outro naturalmente. Então, o segundo passo de desenvolver é essa empatia, especialmente com o nosso sistema de origem, com os nossos pais, principalmente pais e irmãos, especialmente com esse núcleo que é a nossa base, a nossa estrutura para construir da vida que a gente tem hoje. E tem um outro último passo aí, um outro último movimento que é muito fundamental, né? É fundamental, que é eu me conectar com o meu eu interior, que eu falo, né? Que a divindade que habita em mim, que é essa centelha que habita em mim, e começar a perceber o que arde no meu coração. Assim, arde no sentido de queimar, de trazer vitalidade, de trazer vida, de trazer pulsão. Isso é a chave, mas a gente só consegue chegar nesse lugar depois que eu passo pela etapa de reconstruir a minha autoimagem, pela etapa de desenvolver a empatia, a liberdade. Aí eu consigo ir para essa conexão mais profunda comigo, com o meu coração, com o meu espírito. E aí, aqui existem algumas chaves que eu vou estar ao longo dos próximos conteúdos. O movimento aqui da rua aumentou bastante, tá me dando um barulhão aqui, não sei se vocês estão aparecendo aí pra você, pra mim tá bem alto. Então, ao longo dos próximos conteúdos, eu vou ir conduzindo vocês. E aí, nesse queimar do espírito, né? Esse queimar que nos faz a gente se movimentar aí de verdade, pra gente ficar em paz com a gente mesmo, pra blindar, de fechar assim a nossa autoestima. A gente precisa olhar, tem uma dica preciosa que eu conduzo nos cursos, que eu trabalho nos cursos,
que eu até criei uma frase, que é assim: tem ouro na sua dor. Geralmente aquilo que mais te dói, aquilo que mais você teme, aquilo que mais te causa desconforto, tem uma ligação profunda e direta com esse queimor da alma, com esse propósito da sua alma, com aquilo que você veio entregar para o mundo. E quanto mais você conseguir, estou procurando a palavra mais apropriada, quanto mais você conseguir desvendar, né? Desvendar essa essência aí que queima dentro de você, quanto mais você conseguir se alinhar na sua vida prática, trazendo esse conteúdo do que queima aí dentro de você pro seu dia a dia, mais sua autoestima fica em paz, mais você fica forte, mais você fica empoderada. Por mais que aí a vida cotidiana, a vida prática vá trazendo problemas, e às vezes a gente entra nos problemas porque é da vida, né? Eu falo que nós somos seres perfeitos em espírito. Nós já sabemos ser perfeito em espírito. Então a gente veio para essa vida para poder ver o problema mesmo, é para viver a imperfeição. A gente está aqui no mundo para viver essa imperfeição. A gente não, o espírito já sabe ser perfeito. Nós somos uma parte do Criador, o Criador que nos fez. Então, em essência, nós já sabemos viver essa perfeição. A gente veio experimentar aqui, foi a confusão mesmo, foi o caos, né? Esse caos que é conduzido, que é orquestrado. Mas quando eu tô alicerçada em mim, quando eu já fiz esse caminhar de reconstruir a minha imagem, de estar livre com o outro ser diferente de mim, com estar presente para aquilo que realmente arde no meu peito, arde no meu coração, dificilmente a gente cai por muito tempo. A gente, claro que esmorece diante de algumas situações, claro que às vezes a gente cansa, precisa parar e descansar, respirar. Eu fiz uma pausa aí de mais de 6 meses das redes, de tudo, fiquei mais offline, justamente porque eu precisava descansar. Mas não dá para ficar longe desses temas, para mim, Tatiane, não dá para ficar longe desses conteúdos. Por quê? Porque é isso que queima aqui na minha alma, é isso que me fortalece, é isso que me estrutura. Então, quando eu olho para o meu passado, e eu vou compartilhar isso nas redes com vocês, inclusive, como eu disse no começo, por fotos, né? Eu fui uma adolescente muito bonita. Não que eu me acho feia hoje, não, de jeito nenhum, eu me acho linda ainda hoje, né? Acho que hoje eu me acho muito mais do que naquela época. Eu me achava naquela época feia, eu era insegura, eu era totalmente tolhida, assim, não conseguia me expressar, era totalmente dependente emocional. Então, assim, a minha juventude, eu firmava uma imagem externa, mas por dentro era zero segurança, zero. E isso me fez caminhar na minha vida adulta para cumprir muitos os scripts, que é o que a gente estava falando aqui no começo da live, que o mundo quer colocar a gente padronizadinho. Então a gente tem muitos scripts que a sociedade coloca. Você tem que casar, você tem que ter filhos, você tem que se formar, você tem que se pós-graduar, você tem que ser uma mulher bem-sucedida. E nossa geração de mulheres, então, porque a gente está tendo uma compensação, de campo, porque muitas da geração das nossas mães não se separaram porque não tinha condição financeira. Então existe uma pressão sobre a minha geração de, além de casar, ter filho, ser bem-sucedida financeiramente, profissionalmente, e a gente tem que equilibrar esse monte de prato ao mesmo tempo. E por isso que a gente surta muitas vezes, porque a gente quer cumprir todos esses scripts. E eu cumpri todos esses scripts com 30 anos e me vi com um câncer, me vi doente, adoecida. E eu pensei, mal, essa conta não tá fechando, tudo que disseram que era para eu fazer, eu fiz. E aí, agora eu tô aqui nessa situação, vida, morte. E aí eu percebi que estava tudo errado aqui na minha cabeça. E foi aí que eu comecei a reconstruir. E já são 13 anos de reconstrução da minha autoimagem, desse olhar empático para todo mundo, inclusive para mim mesmo, e de estar conectada com o meu coração. Então esses 3 passos são caminhos que eles são contínuos.
Eu falo que são por etapas, né? Cada etapa vai ficando mais fácil algumas coisas, outras a gente vai numa profundidade. Mas é uma jornada da vida, né? E é assim. Eu falo que eu sou muito observadora, como eu disse, da natureza, e é assim que é a vida. Então a gente precisa se reconciliar. Ó, esse é o movimento, vamos bora fazer isso de bom humor, bora enfrentar o que tem que enfrentar, ou então vai fazer como eu fiz, adoecer, né? E eu acho que não é o que a gente quer, não é o que a gente espera. Pelo contrário, a gente quer blindar a nossa autoestima, a gente quer ficar bem, quer, como eu disse, cair e levantar com mais rapidez, com mais facilidade. E é isso que eu quero ajudar vocês aqui nesse perfil, nos meus atendimentos, nos meus treinamentos. Esse é o meu objetivo, né? Isso que queima no meu coração. Não dá para fugir disso, né? O que eu gosto é de ver o ser humano bem, é de ver o ser humano encontrando essa paz interior, né? Essa paz consigo mesma, essa estar em paz na sua própria pele. Isso para mim me queima muito, muito. Eu sempre, desde que eu comecei então a estudar, a fazer terapia, entender que existe um verdadeiro eu dentro de nós, e que quando eu estou alinhado, quanto mais alinhado eu estou com esse verdadeiro eu dentro de mim, que é o espírito lá, né? Não é corpo, não é o que eu herdei do meu pai, da minha mãe, do meu sistema familiar, mas sim o que anima o meu corpo, que é o espírito, né, que vem do Criador. Por isso que eu brinco muito, e é tão engraçado, eu falo, né, que eu adoro as sincronias malucas da vida. Eu sempre tive uma mania muito grande no trabalho, na agência ambiental, desde lá da agência ambiental, desde antes, né, quando eu trabalhei no Curtume, de chamar as pessoas de criatura. Eu falava, mas é criatura. E aí eu pensando, falei, gente, tem tudo a ver, né? Nós somos criaturas divinas mesmo, criaturas divinamente humanas. A gente tem todas as nossas imperfeições que a gente carrega, de toda essa distorção de autoimagem, mas nós temos uma parte divina e perfeita. E o que eu quero, né, te falar pra gente fechar a nossa conversa de hoje? Fechar essa primeira live, né? Esse primeiro bate-papo aqui. Que dentro de você existe uma bússola. Esse espírito, esse queimor aí, ele é uma bússola que vai te guiar. E para de ouvir o mundo, para de ouvir a internet aqui. A gente traz, eu mesmo estou trazendo aqui para vocês numa forma de um método, de 3 passos para você blindar sua autoestima. Porém, eu sou uma questionadora, e o que eu mais incentivo os meus clientes, as pessoas que trabalham comigo, é questione-se. Porque nem tudo que eu falar vai servir para você agora, talvez. Talvez tenha algumas coisas que só vão fazer sentido daqui um pouquinho mais na frente. Tem outras coisas que você tem crenças ali que repudia, às vezes, até o meu jeito de falar. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Por isso que existem tantas pessoas falando de diversas formas, de linguagens diferentes, com palavras diferentes, sobre as mesmas coisas. Porque cada um vai se sintonizar melhor com a frequência de um ou de outro. Mas, uma coisa que eu quero questionar, que eu incentivo todo mundo, é questionar. E não só questionar o que eu estou te falando, mas questionar, isso que eu estou ouvindo ressoa com o que tem aqui dentro? Ou se me incomoda, por que me incomoda? Eu falo, duvida de tudo. Duvida de tudo que você pensa. Duvida de tudo que passa na sua cabeça. Coloca um questionamento, mas não um questionamento que leva para trás. Não, um questionamento que leva para frente, para avançar. Um questionamento, deixa eu ver se isso pode me agregar alguma coisa. Deixa eu ver se isso que está chegando para mim pode me levar mais próximo da direção que eu quero. Deixa eu ver se eu não estou muito enrijecida no meu próprio pensamento, no meu próprio jeito de ser. Eu falo que não é nada fácil conviver comigo intimamente, as pessoas que são minhas amigas, pessoas mais próximas de mim, porque eu sou muito uma desconstrução ambulante. Eu me construo e desconstruo muito rapidamente, né? Porque eu tô sempre nesse processo
de questionar. Mas é graças a esse processo que hoje eu consigo estar muito em paz comigo mesma, sabe? De me olhar aqui na imagem, né? De me olhar aqui no espelho e estar muito em paz com as minhas rugas, com tudo que está surgindo aqui do meu envelhecimento, e tá me sentindo muito mais empoderada, muito melhor emocionalmente do que aquela adolescente lá de 20 anos que era linda nas fotos, mas destruída por dentro. Então, questionem-se, sabe? Questiona no sentido de buscar sempre com esse viés, né? O viés do futuro é o seguinte: o que isso vai me contribuir na direção do que eu busco e almejo? Sempre com esse intuito. O questionamento deve ser sempre com essa intenção de como tudo isso que eu estou ouvindo nessa live, tudo isso que eu ouvi ao longo dessa live, pode contribuir para eu avançar. E muitas vezes a contribuição é o desconstruir. Muitas vezes é pensar que você vai ter que abrir mão daquele rótulo que te colocaram. Como eu tenho que diariamente, muitas vezes, abrir mão do rótulo de burra que me colocaram lá na minha alfabetização. Que às vezes ele vem, com certeza ele vem. Garanto para vocês que muitas vezes ao dia ele vem. Dependendo do projeto que eu estou fazendo, ele vem com muita frequência. Só que eu estou presente que isso é um rótulo que não é real para minha personalidade, para minha identidade de alma. Então eu deixo esse pensamento vir, observo e mando ele embora. E isso é autonomia emocional. É a gente percebe esse movimento desses rótulos, dessa personalidade, né, ferida da nossa criança vindo, se aproximando. A gente até dá alguma atenção, mas a gente não se deixa, vai aprendendo a não se deixar conduzir por essa identidade ferida que nos habita, tá? Isso é uma parte da autonomia emocional e fundamental para a gente blindar a nossa autoestima, tá? Já estamos aqui com quase 1 hora de live. Como eu disse, essa é a primeira de muitas lives. Eu quero estar semanalmente nas lives com vocês, mas também nos vídeos. E eu preparei um grupo de WhatsApp que eu vou postar aqui nos stories. O link já tá na minha bio. Se você entrar lá no meu perfil, né, do Instagram, você vai ver o link lá do meu WhatsApp de atendimento e também vai ver o link do grupo Autoestima Blindada. Além dos conteúdos que eu coloco aqui nas redes sociais, esse grupo de WhatsApp, eu quero colocar áudios ali durante a semana pra gente ir fortalecendo essas emoções, ou essa construção de autoestima. Eu li a emoção aqui no comentário da Lília e acabei falando. Exatamente, Lília. A Lília colocou aqui que a gente não deve negar as emoções, né? Elaborar. Exatamente, a gente não nega, mas a gente questiona. Questiona essa emoção que veio, se ela faz sentido, se ela tem lugar, se ela me agrega e o que eu vou fazer com ela, como eu vou reagir a ela. A gente não tem como controlar as emoções, mas as nossas reações diante das emoções tem como controlar, tem como ir moldando e ir direcionando, tá? E esse trabalho a gente vai fazer com muita profundidade aqui nas redes. Podemos ressignificar a emoção? Sim, Glória. Podemos aprender. Na verdade, o que a gente ressignifica não é a emoção. A gente ressignifica as histórias que geram aquela emoção, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para clarear para vocês essa questão. Vou pegar aqui a questão da rejeição. Muitos de nós sentimos rejeitadas na nossa infância de alguma forma, principalmente, né, as rígidas aí, as mulheres, as mais bonitas, costumam ter traços de rejeição aí, da ferida emocional da rejeição presente.
Então, o que eu conto pra mim, né? Que quando se aproxima o menor sinal de rejeição, essa emoção aflora, a carência aflora, a indignação, e cada um reage de um jeito, mas isso aflora. Então, eu vou olhar para essa história passada, eu vou olhar para o que acontece e deixa eu questionar isso. Deixa eu questionar. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático para ficar mais palpável, assim, mais palatável para vocês. Então, a pessoa tem a ferida da rejeição lá desde pequena, do contexto dela, da formação, enfim. Aí ela vai entrar num relacionamento afetivo com uma pessoa. Ela tá começando a conhecer, a mulher tá começando a conhecer um cara, estão ali conversando, né? Estão ali nas primeiras trocas de mensagens, sai uma vez e esse cara some. Ela vai entrar muitas vezes em conflito, e eu já atendo muitas mulheres nesse movimento. Eu já passei por isso lá atrás muito fortemente. Achava, nossa, mas é comigo, o que eu fiz de errado, o que eu falei, o que eu deixei de falar, o que eu devia ter feito, que ele sumiu, simplesmente sumiu. O que aconteceu? A emoção, né, a ferida emocional da rejeição aflorou aqui dentro de mim. Mas quando eu tô no meu adulto, quando eu já fiz o meu dever de casa e tô mais estruturada, eu começo a pensar o seguinte: esse homem também tem uma história emocional. Eu não sei o quanto ele já trabalhou as feridas emocionais dele. Será que ele pode ter sentido 1 milhão de coisas, inseguro perto de mim, pode ter sentido um monte de coisas que eu não sei e que não tem a ver comigo, porque foi um encontro, foi uma conversa, às vezes um jantar que vocês tiveram, sei lá, e mesmo que tenha ido pro sexo ou não tenha, né, mas foi um encontro. Não dá para conhecer ninguém num encontro. Não tem como ele estar rejeitando você num encontro. Num encontro, ele está projetando em você, da mesma forma que você nele, questões individuais. Então, quando um encontro não fluiu, não deu certo, eu não posso trazer para mim toda essa carga. Então, tá vendo? Eu comecei a questionar. Por que assim? Não, ele tem uma história. Por que ele sumiu? Ele tem as dores dele. Por que ele não quis me ver mais? Bem, eu não fiz nada, aí eu paro e penso, eu não fiz nada de errado, eu me comportei, né, normalmente, eu não percebo em mim, no meu comportamento, nada que desabone. Não, então eu vou ficar em paz. Por quê? Porque não tem a ver comigo, entendeu? Isso é reagir diferente. Eu entendo, no primeiro momento, eu até sinto um desconforto, porque eu também tenho a ferida da rejeição. Mas eu começo a trazer os questionamentos, eu vou trazendo questionamentos e vou voltando para o meu eixo, vou voltando para o meu centro e entendendo. O que é dele fica com ele, o que é meu fica comigo. E adiante. Às vezes a gente convive com anos com pessoas, por exemplo, gente, numa relação de mãe e filha, pai e filho. Às vezes convive uma vida inteira. E o pai projetando nesse filho as dores dele mesmo com o pai dele, do sistema familiar dele e vice-versa. Se eu não paro e penso, meu pai age assim, desta forma, porque ele tem as dores dele, isso não diz respeito somente a mim, ele está projetando em mim algumas coisas, então eu vou ficar em paz com isso, deixa ele falar. Eu lembro muito, né? Do meu pai, às vezes ele tem uma super preocupação de eu pegar a estrada, principalmente se for à noite, né? Então às vezes eu fico viajando muito a trabalho, volto, e aí você quer matar meu coração. No começo, quando ele falava isso, nossa, eu ficava em frangalhos por dentro, antes de ter minha autonomia emocional. Hoje eu entendo. Ele é pai, ele preocupa mesmo, né? É natural. Eu recebo isso hoje não como... Que antes eu recebia como, né? Não confia em mim, acha que eu não sou boa, acha que eu sou irresponsável. Aí eu trago todo aquele caos pra mim, né? Todo aquele drama. Passando um carro de som. Trago todo aquele drama, né? Eu trazia todo o drama como se eu não fosse boa o suficiente, como ele não confia na minha direção, não confia que eu tenho responsabilidade. No começo era assim. Depois,
que a gente faz todo esse processo, né? A segunda etapa, desenvolver empatia, o olhar para o outro, a liberdade do outro ser. Eu olho para isso hoje e falo, é a preocupação de pai, é o amor de pai. E eu tomo isso, né? Eu tomo essa preocupação, mas eu não me deixo abalar por conta da forma como ele traz isso. Porque ele traz isso diferente do que eu gostaria de fosse a demonstração dele desse amor. Mas ele traz do jeito que é possível dele. Então eu abro mão da minha expectativa de que ele demonstre a preocupação dele como eu gostaria. E entendo que ele demonstra a preocupação dele da forma que é possível para ele. E eu fico, como diria Bert Hellinger, com o essencial. Ele me ama e se preocupa comigo. Ponto. Acabou o conflito. Acabou o conflito entre nós dois, acabou o conflito aqui dentro. Entenderam o que é gerenciar as emoções? E é nesse caminho que a gente vai caminhar muito aqui nos conteúdos. De vocês entenderem na prática, da gente trabalhando e entendendo na prática como fazer esse gerenciamento das nossas reações, das nossas emoções. Ok? Ok, criaturas divinas, mulheres maravilhosas, vamos nos reconciliar, né? Ainda mais, blindar ainda mais a nossa autoestima, nos desenvolver para que a gente possa cada vez mais ficar em paz, porque eu acho que o grande, maravilhoso ganho que a gente tem blindando a nossa autoestima é essa paz interior, sabe? Isso não tem preço, não tem nada que pague. Mas como eu disse, é uma construção. Da mesma forma que a gente leva anos para construir músculo na academia, não é da noite pro dia, tá? Então nós estamos numa era de imediatismo. Rede social prega tudo para ontem, né? Dopamina 1000 aqui consumindo um monte de conteúdo. E tragam para a mente de vocês que trabalho de desenvolvimento pessoal não é passe de mágica. Salto quântico não existe da forma como se prega por aí, tá? Você não vai lá fazer uma sessão e sair blindada na sua autoestima, não. É um processo. Processo, ok? E a gente vai falar muito desse processo. Entra no grupo do WhatsApp se você quiser fazer um trabalho mais intenso com a sua autoestima. Eu vou deixar nos stories o link. E a gente vai se ver. Eu vou colocar uma enquete também do dia e horário que vocês preferem as lives, tá? Hoje, essa semana eu queria fazer, não queria terminar a semana sem fazer a live. Então eu fiz hoje, final do expediente, que era o momento que dava pra mim. Mas eu vou ver um horário que a maioria, pra maioria, e vou tentar aqui conciliar, ok? Beijos pra vocês, um excelente final de semana. E vai lá pro grupo do WhatsApp. Tchau!